Olá de novo, bem-vindos todos mais uma vez. Nós estávamos falando sobre conexão. Nosso último momento de aula agora, os nossos próximos 40 minutos, vamos ver até onde nós chegamos, com toda a calma possível. E aí depois você fica livre de mim até semana que vem, até na terça-feira. Vamos lá, a gente estava dizendo sobre conexão que é prevista no artigo 55. Então nós temos conexão quando dois ou mais processos, eles possuem o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir. O que você precisa entender, e aqui eu peço que você preste bastante atenção, conexão não se confunde com litisconsórcio. Tome muito cuidado com isso, porque para ter conexão eu tenho que ter dois ou mais processos. Então o que define conexão é a pluralidade de processos, não é o que define, mas é um elemento importante da conexão, é ter vários processos. Quando o artigo 113... O Lucas tinha uma pergunta? Repete a última parte, que não se confunde com de consórcio. Isso, por quê? Porque na conexão nós temos dois ou mais processos e não necessariamente duas ou mais partes em cada processo, né? Então, é um elemento importante da conexão termos dois ou mais processos. E, além disso, a mesma causa de pedir ou o mesmo pedido. Mas, se conexão não significa litisconsórcio, por que o artigo 113 coloca a conexão como uma hipótese de litisconsórcio? Vamos entender isso. Aqui, gente, é a situação em que a pessoa, diante da circunstância, percebe que poderia ter uma conexão e opta pelo litisconsórcio. Vou te dar um exemplo. Imagine que você está saindo da FATES, lá na BR, e aí tem aquele cruzamento muito estranho lá da ponte, e vocês estudam de manhã, mas à noite aquilo às vezes fica complicado, e esses tempos atrás teve um negócio que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, que é uma tal de Terevada, e aquilo lá vira uma coisa insana, assim, de tanta gente que se reúne bem ali, que parece que a galera da Unespar, por que não faz lá na frente da Unespar? Mas não, se reúnem ali e vira uma coisa terrível para você conseguir sair com o seu carro e ir embora e tal. Eu ainda vou para a faculdade de moto, né? Todas as vezes que eu fui para a faculdade eu fui de moto, mas então fica até mais fácil. E aí imagine que você está saindo da faculdade e você se envolve num acidente, um engavetamento com 5 carros, um batendo atrás do outro. Você é um dos 5 carros que está ali, e aí você, muito bravo com a situação, não conhece nenhum dessas pessoas, nenhuma das pessoas envolvidas no acidente. Travou para vocês? José aqui disse que travou. Ok? Vamos seguir então. Você se envolve em um acidente com 5 veículos. Você não conhece ninguém, vai para sua casa bravo, e por uma questão de velocidade, você quer resolver isso logo, você já vai atrás de um advogado, por conta do boletim de ocorrência que foi realizado, né? Você já entra com uma ação contra a pessoa que você entende responsável. E aí depois, com o tempo, as outras pessoas que também foram vítimas desse acidente também vão entrando com ações. E aí nós vamos ter vários processos, neste caso aí, pelo menos até 5, né, processos, são 5 veículos envolvidos, em que estão discutindo a mesma situação, mas processos separados. Você entrou com o seu, o outro carro com o dele, cada um entrou com o seu. Isso é conexão. Porque eu tenho, nesse nosso exemplo, vamos imaginar 4 processos judiciais com autores diferentes, né, partes diferentes, só que a causa de pedir é a mesma. Qual que é a causa de pedir? O acidente, o motivo é o mesmo. Então, isso pode gerar conexão. Qual o resultado dessa conexão? Esses 4 processos vão ser apensados. No ProJude, como que fica essa conexão? Quando você abre o processo, vai ter tipo uma linha ligando um processo ao outro. Aí vai estar escrito apenso aos autos e vai ter o número do outro processo. E aí você tem essa cadeia de apensamento no ProJude. Professor, mas quem faz essa conexão? O próprio cartório. O juiz determina, o juiz reconhece a conexão e determina o apensamento. Aí o cartório faz esses links. Para isso, todo o processo tem que ser na mesma vara, né? Exatamente. Um dos requisitos, isso a gente vai ver quando a gente for estudar a conexão mais aprofundado. Mas um dos pontos importantes para ver conexão é que os processos estejam na mesma vara. Só que a gente tem uma situação, é a Elisângela, né, Elisângela? Está perguntando?
a gente tem uma situação, Elisângela, que a gente vai ver também, que é o artigo 59 do CPC, que se chama juízo prevento. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. O que é prevenção? A vara que recebe pela primeira vez... Desculpa, professor, não escutei. É juízo do quê? Prevento. 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 De prevenção. Como que funciona a prevenção? A gente vai ver isso, é só para não deixar suspensa a explicação. Quando eu tenho vários processos sobre a mesma coisa, e eles são distribuídos na mesma cidade, sabe, no mesmo foro, né? Depois a gente vai ver, quando a gente for estudar competência, a diferença de foro e juízo, mas são distribuídos na mesma cidade, ainda que em varas diferentes, ocorre prevenção em relação ao primeiro processo que foi protocolado. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu não sei como é que é Paranavaí em relação à vara cível. Nunca tive processo em Paranavaí. Mas aqui em Arapongas tem 2 varas cíveis. Vamos imaginar que esse acidente tenha acontecido aqui em Arapongas e o primeiro processo que apareceu para discutir esse acidente, ele acabou caindo na primeira vara cível de Arapongas, o primeiro processo. E depois a gente vai ver como é que funciona essa distribuição. Também faz parte da nossa matéria de competência, isso é mais para frente. E aí os outros processos, um veio para a vara cível e os outros 2 foram para a segunda vara cível. Temos varas diferentes. Pode ter conexão nesse caso? Pode. Ainda assim, viu, Elisângela? Por quê? Se eles estão no mesmo foro, na mesma cidade, pode ser trabalhada com a ideia de prevenção. O que é isso? O juízo prevento, ou seja, o juízo, a vara, que pela primeira vez recebeu o processo que discutia aqueles fatos, ele se torna prevento, ou seja, ele se torna responsável para julgar todos os demais processos sobre aquele assunto. Então, o que vai acontecer? Esses 2 processos que estão na segunda vara serão enviados para a primeira, para daí fazer a conexão. Entendeu, Elisângela? Eu entendi, mas o juiz solicita a vara ou as partes? Eu já te falo, mas assim, você entendeu o que acontece, essa situação da prevenção? Sim, entendi. O que vai acontecer? Normalmente, ou o cartório distribuidor vai perceber, porque ele vai verificar no momento em que o processo for registrado que existe uma possibilidade de conexão, e aí automaticamente ele já vai mandar tudo para a primeira. Mas se o cartório não perceber, isso pode ser percebido pelo juiz, porque talvez você vai ter testemunhas iguais e tal, ou pelas partes do processo. Aí as partes fazem essa comunicação e como efeito dessa comunicação, dessa informação, o juiz, no nosso exemplo da segunda vara, ele envia o processo para a primeira vara. Entendeu? Sim, entendi. Beleza. Obrigada. Porque a gente vai falar sobre isso. Essa não é a matéria de agora. A gente vai falar sobre isso. Fique tranquilo. A gente vai só para a gente entender a conexão, né? Mas é só para te responder essa ideia que você está certa, que a conexão tem que estar na mesma vara. Sim, mas se eu respondesse só assim, seria muito incompleta a minha resposta. A gente tem essa possibilidade de estar em outra vara e ser enviado para a vara em que estão os outros, tá? Mas depois a gente vai falar sobre isso. Não se preocupem agora sobre a prevenção. Qual é a grande vantagem? E aí, nesse nosso exemplo, né? Nós temos ali 4 processos que foram produzidos a partir do mesmo acidente. Eles são conectos, vão ser reunidos para julgamento conjunto. E por que se faz isso? Por que se tem a conexão? Por uma questão de economia e celeridade. Se eu tenho 4 processos que discutem a mesma coisa, muito provavelmente, pessoal, esses 4 processos vão produzir as mesmas provas. Poderiam ter as mesmas testemunhas, sabe? Então, para que eu vou ficar fazendo 4 audiências de instrução, ouvir em cada audiência as testemunhas tudo de novo? Então, eu junto tudo, porque daí eu faço uma audiência só para todos os processos, escuto as mesmas testemunhas para todos os processos, resolvo tudo isso muito mais rápido. E o juiz profere uma sentença para todos os processos. Então, a conexão facilita muito a vida, sabe? E onde que o litisconsórcio entra nisso? Nós poderíamos ter uma situação de litisconsórcio se, por exemplo, eu, ao me envolver com um acidente, em vez de eu simplesmente ir embora emputecido
e já procurado um advogado para ingressar com a ação, eu fosse conversar com os outros que participaram do acidente e falasse, olha, vamos todo mundo se juntar e processar o primeiro infeliz que freou sem precisar frear? Todos nós achamos que o primeiro carro é o culpado. Vamos entrar nós 4 contra ele? Todo mundo concorda? Pronto, isso é litisconsórcio. Nós nos ajustamos. Poderia ter sido conexão? Poderia. Mas nós, diante dessa semelhança de causa de pedir, nos ajustamos e promovemos ali um litisconsórcio. Entramos com uma única ação, com 4 autores em face de um réu. Tudo bem? Ok, essa situação? E aí o inciso 3 do artigo 113, ele fala sobre quando ocorrer afinidade de questão por ponto comum de fato ou de direito, né? O que é esse ocorrer afinidade de questões por ponto comum? Aqui nós estamos falando de um litisconsórcio produzido a partir de elementos comuns. Exemplo, questões de consumo. Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. De fato, isso aconteceu comigo. Eu, no final do ano, estava super empolgado para curtir as minhas férias, porque é o único momento que eu acabo conseguindo fazer coisas legais, assim, né? E com uma saudade, a ideia da nostalgia, né? De jogar uns jogos antigos, assim. As pessoas mais velhas talvez se compartilhem dessa vontade. Quando eu era adolescente, eu tive um Mega Drive. Nunca tive Super Nintendo, jogava Mario na casa dos outros. Mas estava com vontade. Jogar bocha, já joguei bocha uma vez, mas sempre fui muito ruim. E aí estava a fim de jogar. E aí eu vi um anúncio no Facebook que era de um Game Box, que na verdade é um emulador, que tinha lá 8.000 jogos, 10.000 jogos desses jogos antigos. E falei, poxa, sensacional, vou comprar esse negócio. E aí cliquei no link, não era nem link do Mercado Livre, fui absurdamente irresponsável. Coloquei lá os dados do meu cartão e comprei o produto, achando que vou receber ele agora, isso era dia 1º de janeiro. Porque eu tenho que receber logo, a promessa era que chegava em 10 dias, porque daí eu jogo durante as férias. Né? E aí, sabe quando cai a ficha, no dia seguinte da compra, você já fica assim, eu acho que eu fiz merda. Porque eu comprei num negócio que não tem garantia nenhuma, eu não sei de onde é essa empresa. Falaram que ia me mandar um código de rastreio que eu não recebi. No dia seguinte, falei, deu... E fui olhar nas redes sociais para tentar achar comentários das pessoas. No que eu abri as redes sociais, um monte de gente comentando que não tinha recebido o produto. Falei, me lasquei. Um monte de gente. E aí fui ver qual era a transportadora, que não era pelo correio, era por transportadora. Aí entrei no Reclame Aqui e vi que a transportadora tinha uma reputação péssima, que sumia com o produto. Eu falei, bom, me lasquei. Liguei para o banco para cancelar a compra e fiquei desesperado, efetivamente. Eu poderia... Porque nós tínhamos aqui um ponto comum, eu e de todas as demais pessoas que estavam passando raiva em relação dessa compra. Eu poderia ter conversado, chamado alguns ali, falado, olha, você também comprou e não recebeu? Sim. Vamos fazer uma ação junta? Essa é a situação do inciso 3, nós temos um ponto em comum. Nós só nos aproximamos por termos um fato em comum, que é o não recebimento do produto. Não temos ainda um direito, porque o direito só será reconhecido pelo processo. É diferente da questão alimentar. Mas temos um ponto em comum que gera uma discussão. Nós poderíamos ter nos reunido para ingressar com a ação. Mas claro que daí não foi necessário. Graças a Deus, chegou o produto, mas não prestava. Aí eu devolvi, mandaram o outro. Chegou pela segunda vez, não prestava. Eu devolvi, mandaram um outro diferente e aí prestou. Então, mas faz 3 meses Professor, eu também comprei. Esse negócio não funciona, é um CD, né? Você coloca num lá... Não é um CD. É uma caixinha. É uma caixinha que vem com 2 controles do Super Nintendo, inclusive. É o máximo. Eu me diverti um monte. Joguei Donkey Kong. Nossa, acho que eu fiquei o dia inteiro jogando Donkey Kong quando funcionou. E aí, agora tá parado, porque daí quando a gente está na ativa não consegue nem ligar o bichinho. Mas poderia ser uma situação de produzir um litisconsórcio. No seu caso, o seu não funciona. Se você encontrar pessoas que estão na mesma situação, você poderia conversar com elas e formar um litisconsórcio. Então, essa é a terceira situação do 113, ok? Vamos começar a falar... Caiu aqui. Oi, Denise? Ih, já travou a Denise. Travou. O Ellison também travou. Pronto, já deu merda a internet dos dois. Ó. Vamos lá, gente. Coitado, ele está lá em Paranavaí, a coisa tá feia mesmo. Na mesma cidade, professor. Oi? Tá ouvindo eu? A internet deles é na mesma cidade, a minha não. A minha tá.
O José, eu sei que o José tá falando alguma coisa, mas o quê? Aí Deus Tem que sabe, né, mudar cara? esse fone, José. Muda esse fone seu. Eu já É. mudei. Não tem jeito, não. Uhum. Tem que Tentar comprar aumentar o volume no celular, sei lá. Mas vamos outro lá. computador. Galera, agora a gente vai falar sobre classificações, né? Bom, a Denise está aparecendo aqui ainda, sei lá o que. O Ellison já caiu. Vamos ver se eles mandaram alguma coisa. Complicado, depende da internet, né? Vocês conseguem me ouvir? Sim. Então, beleza. Sim, É isso aí. sim. Tá. Aí, Vamos tá lá. bom. Vamos lá, pô. Agora, a gente vai começar a falar das classificações de litisconsórcio. Você já entendeu o que é litisconsórcio. Você já sabe que litisconsórcio é ter várias pessoas no polo ativo ou no polo passivo. Denise está voltando. O Ellison ainda não apareceu por aqui. Denise, está ouvindo? Caí, Voltou, mas já né? voltei. Beleza, o Ellison ainda não conseguiu, pelo jeito. Agora a gente começa, então, as classificações. Então, nós temos várias formas de classificar o litisconsórcio. A primeira classificação, pessoal, é a classificação mais simples que tem. A segunda também é simples, mas a primeira é muito simples, é muito tranquila de compreender. Vamos entender aqui. Primeira classificação que nós temos aqui é o A, né? Qual é essa classificação que nós temos? A primeira classificação é quanto à pluralidade de partes. Aí, o Ellison está voltando. Já aceitei aqui, só ele aparecer. Oi, Ellison. Voltou, né? Tá ouvindo? Voltou. Tudo certo. Tá, vamos lá então. Isso. Aqui no A, quanto à pluralidade de partes, estamos começando a falar da classificação de litisconsórcio. Aqui, eu preciso fazer uma crítica a mim, porque eu que escrevi esse negócio. Na verdade, essa primeira classificação, ela não é necessariamente quanto à pluralidade de partes, a gente só percebe depois que a gente escreve, né? É quanto à pluralidade de partes, mas em qual lugar ela se encontra. Então, tecnicamente falando, esse A, o tópico A, é quanto ao lugar em que a pluralidade de partes se encontra. Tá? Então, é quanto ao lugar em que a pluralidade de partes se encontra. Gente, isso é muito simples. Nós temos 3 tipos de litisconsórcio quanto ao lugar em que nós verificamos pluralidade de partes. O primeiro tipo é o chamado litisconsórcio ativo. E olha como a gente acaba conseguindo fazer uma relação fácil. Litisconsórcio ativo é quando a pluralidade de partes está no polo ativo. Olha que coisa besta. Então, eu tenho vários autores, e aqui nós temos a representação para vocês, né? Coloquei aqui 3 autores em face de um réu. 3 autores contra um réu. Isso é litisconsórcio ativo. Quando eu tenho vários autores contra um réu. Então, imagine uma mãe que tem 3 filhos ingressando com uma ação de alimentos contra um pai. Litisconsórcio ativo. Litisconsórcio passivo é o contrário. É quando a pluralidade de pessoas está no polo passivo. Bem simples também, né? Então, nós temos vários réus. No litisconsórcio passivo, nós temos pluralidade de réus. Um autor contra vários réus. Te dou um exemplo de possibilidade de litisconsórcio passivo, né? Para que você reflita a respeito. Vamos imaginar que você comprou um celular e você comprou esse celular no Magazine Luiza. E aí você foi ao Magazine Luiza e comprou o celular, um Samsung, blá, blá, blá. Não importa aí o modelo. Comprou esse celular, levou para casa, depois de um mês, o celular não mantinha mais bateria. A bateria descarregava rapidamente. Em 1 hora, você estava sem bateria. Então, isso nitidamente é um problema que o celular possui. Então, você entra em contato, mas você percebe que eles não estão muito preocupados com você, vai até o Magazine
mas eles falam que isso é um problema seu, que isso foi um problema que você causou, que não é um problema do celular, mas que você derrubou o celular e isso prejudicou a bateria, enfim. E não te dão a assistência necessária. E aí você entra com uma ação. E aí, quem você coloca no polo passivo dessa ação? Você coloca o Magazine Luiza e coloca a Samsung. É possível formar esse litisconsórcio. A Samsung como fabricante e o Magazine Luiza como fornecedor, no sentido de ser a pessoa que te vendeu o aparelho, que te vendeu o produto. Então, aqui nós temos um litisconsórcio passivo. Um autor, no nosso exemplo, em face de 2 réus contra 2 réus. Certo? E a última classificação, quanto ao lugar em que a pluralidade de partes se encontra, é o chamado litisconsórcio misto ou recíproco. E aqui são termos usados de maneira igualitária, são sinônimos, né? O que é litisconsórcio misto ou recíproco? É quando eu tenho pluralidade de partes dos dois lados. Eu tenho vários autores contra vários réus, conforme está aqui verificado para você nessa representação do material, né? Aqui no nosso exemplo, nós temos 3 autores contra 3 réus. Atenção, gente, não é necessário que seja a mesma quantidade dos dois lados, tá? Só está aqui representado 3 autores e 3 réus, mas poderia ser 5 autores e 2 réus. O que é necessário é ter mais de um dos dois lados. Daí vai ser misto. Ok? Então, ativo, vários autores contra um réu. Passivo, um autor contra vários réus. E misto, vários autores contra vários réus, independente da quantidade. Só tem que ser 2 ou mais de cada lado. Beleza? Primeira classificação, bem sossegada. A segunda classificação também é muito simples. Também é uma classificação bem de boa, que é a classificação quanto ao momento de sua formação. Classificação quanto ao momento de sua formação. E qual é essa classificação quanto ao momento de sua formação? Quando a gente pensa nessa segunda classificação, nós temos 2 momentos em que o litisconsórcio pode ser formado. O primeiro é o chamado litisconsórcio inicial. E olha que coisa simples, né? Por que ele é inicial? Porque ele é um litisconsórcio formado na petição inicial. O litisconsórcio inicial é o litisconsórcio formado, produzido, apresentado na petição inicial. E você já sabe que todo o processo ele começa pela petição inicial, né? Todo o processo é inaugurado por uma petição inicial. Então, aqui 2 dicas de palavras, né, para te ajudar a lembrar. Então, o litisconsórcio inicial é aquele formado na petição inicial ou aquele litisconsórcio existente desde o início do processo. Olha que simples, né? Vamos fazer essas relações de palavras. Então, eu posso ter um processo que desde o início dele, ele já tem litisconsórcio. Então, no nosso exemplo da mãe, que entra com uma ação de alimentos dos 3 filhos contra um pai, que é o mesmo pai, o litisconsórcio existe desde o início da ação. Logo, ele é um litisconsórcio. Vamos aplicar os conceitos, né? Ação de alimentos com 3 menores no polo ativo e o pai no polo passivo. Olha que coisa interessante. Nós temos parte complexa no polo ativo, que são incapazes representados pela sua mãe, parte simples no polo passivo. Nós temos um litisconsórcio ativo, porque a pluralidade de partes está no polo ativo, e réu só temos um, e ele é um litisconsórcio inicial. Por que ele é inicial? Porque ele existe desde o início do processo. Ok? Então, isso é litisconsórcio inicial. No exemplo que eu dei da ação contra a Samsung e o Magazine Luiza, litisconsórcio passivo, eu contra 2 empresas, inicial. Porque desde o início do processo eu coloquei 2 pessoas no polo passivo. Certo? Litisconsórcio inicial é aquele que existe desde o início da ação. E a outra classificação de litisconsórcio é o chamado litisconsórcio ulterior, que é só uma palavra chatinha que significa posterior. Ulterior é posterior, ou seja, isso já deixa bem óbvio, né? Nós temos ações que elas não começam com litisconsórcio, mas o litisconsórcio ele acontece durante a ação. Ou seja, a gente chama de litisconsórcio ulterior quando o litisconsórcio é feito, é produzido depois
da ação ter sido proposta, em momento posterior à propositura da ação, ou momento ulterior à propositura da ação. Então, a ação começa sem litisconsórcio, mas em um momento posterior se tem o litisconsórcio. O litisconsórcio ele é criado. Eu coloquei como exemplo para você no material o artigo 110. O que é o artigo 110? Ele fala sobre a substituição processual. Então, imagine a seguinte situação. Eu tenho José ingressando... Não vamos usar José porque a gente tem José aqui na sala. 2 por falta de 1, né? Então, a gente tem João e Joaquim. João está processando Joaquim, independente da ação. E vamos imaginar que durante a ação, João falece. O falecimento de um indivíduo faz com que surja a possibilidade dos seus herdeiros ingressarem no processo, substituindo o falecido. Vamos imaginar que o João tenha 6 herdeiros. Então, o processo que inicialmente era só entre João e Joaquim, agora vai ter 6 autores, que são os herdeiros de João, contra o Joaquim. Ou seja, o litisconsórcio foi formado depois que a ação foi proposta. Isso é litisconsórcio ulterior. É o litisconsórcio formado em momento posterior, em momento ulterior. Ok? Deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Vamos supor que numa ação aí de herança, são 5 filhos, só 4 entrou, o 5º nem ficou sabendo por algum motivo aí. Ele pode, no meio dessa ação, ele entrar sem os outros? Pode. Ele tem que ter a permissão dos outros ou não? Na verdade, ele não precisa da permissão dos outros para integrar o inventário. Ele, como herdeiro, ele já é titular do direito ali discutido. Então, isso acontece bastante. Se eu tenho uma circunstância de inventário tramitando, em que um herdeiro foi preterido, se ele descobre que o inventário existe a tempo de entrar, ele simplesmente se mete no processo, ele entra. E se ele descobre depois que o inventário já foi finalizado, ele vai entrar com uma ação para anular o inventário e para fazer uma nova divisão. Um outro exemplo, naquele exemplo do acidente dos 5 carros lá. 4 entrou contra o primeiro, né? Vamos supor lá. 3, e 1 ficou de fora. Aí o processo está rolando, ele fica sabendo, eu quero entrar nesse aqui também, que daí eu já estou dentro. E aí? Não, aí não. Aí ele vai ter que ingressar com uma ação dele e aí sustentar a conexão para a ação dele também ser conecta. Mas aí, porque assim, o que vai acontecer? Só para você entender, Elisângela, quando a gente for estudar pedido, nós vamos ver que a gente pode modificar o pedido até um determinado tempo. Ah, tá. Então, o que vai acontecer? Se esse 4º elemento, né, descobriu essa ação logo no início do processo, em que estavam 3 autores, até dá para mudar. Só que se tiver acontecido um ponto no processo, que a gente vai chamar de saneamento, isso a gente vai ver depois, eu não consigo mais mudar pedido nem causa de pedir. Se eu vou incluir mais um autor, eu estou modificando o pedido, porque eu estou aumentando a condenação. Então, dependendo do momento do processo, ele não vai conseguir entrar, vai ter que fazer uma ação dele própria mesmo e essa ação será conexa. Mas se for bem no início, talvez até dê tempo. Obrigada. De nada. Tudo bem, litisconsórcio inicial e ulterior? Professor, na questão do litisconsórcio ulterior, eu vou dar um exemplo, não sei se está certo, aí você me corrige. Meu pai, por exemplo, ele tinha um processo contra o frigorífico de um dinheiro para receber, que faliu e tal. Aí, tipo assim, ficou muito tempo na justiça. Vamos supor que ele faleceu, o dinheiro não saiu ainda. Aí tem eu e meu irmão para... Pode entrar, tipo assim, contra o frigorífico, em favor do meu pai ainda, que ele morreu e tal, do dinheiro? O que vai acontecer aí, Lucas? Se o processo que o seu pai ingressou contra o frigorífico, ele ainda tramita, e ele está ativo e está enrolado por conta de demora mesmo, de processual, quando a gente tem uma falência, existe uma dificuldade mesmo de encontrar bens, de encontrar os donos e tal. Ele falece. Vocês podem substituí-lo no processo? Podem, estando o processo ativo. O problema vai acontecer se o processo do seu pai foi arquivado e aí ele falece. Para vocês conseguirem retomar esse processo, vai ter que ser analisado o prazo prescricional. Se por acaso, com a extinção do processo, o prazo prescricional ele volta a incidir.
E aí, se não tiver acontecido a prescrição ainda, vocês conseguem, como herdeiros, buscar esse direito, buscar esse dinheiro, no caso. Agora, se o processo tiver sido arquivado, tiver sido extinto, e tiver ocorrido a prescrição, aí vocês não vão conseguir mais. Vai ter que ser analisado esse prazo, vai ter que ser analisado esse momento. Então, eu te dar um exemplo que aconteceu comigo, essa situação, né? Meu pai tinha uma ação trabalhista de um lugar que ele trabalhou lá em Manaus. E essa ação trabalhista estava correndo, e acontece que daí meu pai não ficou mais por aqui, e foi um período anterior à audiência de instrução, onde teria que ter sido produzido provas. E ele tinha o contato das testemunhas e tal, que iriam depor, mas tudo isso se perdeu. E eu não tinha contato de ninguém, mesmo porque tudo estava em Manaus. E aí o processo foi arquivado com essa possibilidade de eu retomar esse processo e buscar essa indenização, que ele teria direito sim, e não era pouca coisa não que ele teria direito. Mas qual foi o ponto? Por que eu não dei sequência nisso? Porque logo que isso aconteceu, houve a reforma trabalhista. E na reforma trabalhista, o autor tem a possibilidade de pagar sucumbência, né? Que é pagar o honorário da outra parte. Eu falei, gente, eu não conheço nenhuma testemunha, porque eu nunca fui para Manaus, durante o tempo que meu pai trabalhou lá. Ele sempre vinha para cá, direto. Não tinha contato de ninguém. Como que eu ia provar alguma coisa? Não tinha nada. Então, eu vou arriscar entrar com uma ação pedindo, que na época, acho que meu pai estava pedindo perto de 150, 200 mil, para depois eu ser condenado se eu não conseguir provar, pagar 10% de honorário para o advogado da empresa, e aí eu me lasco, eu não vou me arriscar. Então, aí faz parte dessa reflexão. No meu caso, não era uma situação de prescrição, ainda não estava prescrito. No seu caso, se isso acontecer, você vai ter que verificar a circunstância da prescrição. Entendi. Beleza? Entendi. Eu dei um exemplo, mas já saiu, já faz tempo. Tá, que bom. tá, professor, mas daí, se ele pudesse entrar, entraria nesse exemplo de ulterior? Sim. Ah, tá. Porque ele e o irmão dele entrariam no lugar do pai. Vamos lá, deixa eu te responder de maneira completa, Elisângela. Se o processo do pai dele estivesse ativo e o pai dele falecesse durante o processo, ele e o irmão substituísse o pai com o processo ativo. Isso é litisconsórcio ulterior. Agora, se o processo do pai dele tivesse sido arquivado e o pai dele morreu, e ele e o irmão quisessem retomar o processo, eles retomariam por uma petição inicial, um processo novo. Aí seria um litisconsórcio inicial. Entendeu? Sim, eu entendi. Tranquilo. Então, pode ser as duas coisas. Vai depender se eles estão assumindo um processo que está caminhando ou se eles estão entrando de novo com um processo. Se eles estão começando um processo, é inicial. Se eles estão só substituindo o pai num processo que já tramitava, aí é ulterior. Certo? A próxima classificação fala sobre a natureza do vínculo entre as partes, que é a diferença entre litisconsórcio necessário e facultativo. A gente está com 2 minutos de aula, não adianta nem começar, porque aqui é uma classificação um pouco mais chatinha e a gente tem muito exemplo para trabalhar aqui, muito exemplo mesmo. Nós vamos deixar, então, essa classificação para a nossa aula da semana que vem e encerramos por aqui hoje, beleza? Muito obrigado pela participação de vocês, pelas perguntas, fico muito feliz com elas. Tenham todos uma boa semana, um bom final de semana, fiquem com Deus, se cuidem. Até mais, gente. Tchau, tchau.